Evangelhos de Jesus, segundo os relatos de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo também de número 6. Está escrito assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos repetir? Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Está mais uma vez entre nós a palavra do Senhor, e ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Eu quero falar com os irmãos um pouco sobre o seguinte tema: o segredo da oração que recebe recompensa. E também disse aqui inúmeras vezes, queridos, que não há na Bíblia a expressão oração poderosa. Não há. Isso não é bíblico. Talvez alguém fale, fulano tem uma oração poderosa. Isso não é bíblico, isso é uma heresia, é extra-bíblico. A Bíblia reconhece como poderoso somente Deus. Não há oração poderosa. E Deus, sendo poderoso e soberano, um dos atributos do Senhor, soberania, Ele decidiu atender os nossos clamores, a nossos pedidos, a partir das orações que nós fazemos. Oração é uma ferramenta poderosa, vamos dizer, uma ferramenta ao poderoso Deus. Tira essa oração, ferramenta poderosa. Oração é a um Deus poderoso. E Deus, ao ouvir, Ele poderá responder ou não. Mas sendo soberano, Ele decidiu ouvir as nossas orações e a partir de ouvi-las, sim, é Ele que decide responder ou não. Nós vamos diante do Senhor e oramos, e Ele é poderoso em responder às nossas orações. Bem, dito isso, aqui nós vemos um exemplo claro, irmãos, de como nós devemos nos portar no ato de orar. No mundo de hoje, grande parte da nossa vida é vivida em público. Eu passo horas da minha vida de manhã atendo culto, agora à noite estou quase todos os dias, se não todos os dias, na plataforma, na rede social. Então tenho uma vida pública. E mesmo se não estivesse aqui, nós andamos na rua, as pessoas nos veem e sabemos que temos uma diferença e devemos ter esta diferença, porque nós, como igreja de Cristo, devemos ser diferente do mundo. O mundo tem o seu próprio testemunho, nós cristãos não temos o nosso próprio testemunho, nosso testemunho é de Cristo, é o testemunho de Cristo em nós. E sendo assim, portanto, nós estamos sendo vigiados a cada instante da nossa vida, porque além de as pessoas estar sempre nos olhando, o aparelho de telefone tem celular que tem 4 câmeras, então tem muita gente nos observando. E mesmo assim, nós também gostamos de nos exibir aos outros. Nós postamos nossos pensamentos, as fotos, nosso sucesso, até os nossos fracassos. Nós temos um costume também de alfinetar o outro a partir daquilo que nós postamos, indiretas, para tentar ofender o outro, tentar atacar o outro, justificar-nos, quando deveríamos sermos verdadeiros e ir direto à pessoa e falar, olha, apesar de que a mentira, melhor dizendo, a verdade, tem hora que a verdade não é que você tem que esconder, mas tem que saber o momento que você vai agir. Ai de quem, por quem o escândalo vier. Bem, dito isso, nós estamos sempre em evidência, e esta tendência aí não é nova não. Essa maneira de querer se aparecer, se mostrar, ser aquele que gosta de eu estou aqui, hein? Eu quero ser famoso, usando pessoas para se autopromover, usando uma igreja, usando um dinheiro, usando a posição social, o status social para se autopromover. Não era diferente da época antiga, a mesma situação. Nos tempos, então, de Jesus,
os líderes religiosos faziam o mesmo com a sua espiritualidade. A Bíblia, porém, entretanto, ela está cheia de elogios. Não é, irmãos, proibido elogiar. Elogie em público. Tem gente que deixa para elogiar só longe. Não, tem que elogiar em público. A Bíblia nos ensina. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, falamos estes dias sobre Filemão. Filemão, um homem rico, um homem cheio de posse. Paulo, ele deixou escrito os elogios ao homem rico, Filemão, e que vai perdurar para sempre nos evangelhos de Paulo. Nós olhamos para a única carta de Paulo com um só capítulo, Filemão, das 13, é o que menos tem capítulo, um só, um memorando. Paulo elogia lá o amor de Filemão, a paciência, a bondade, a caridade, a vida piedosa de Filemão. Então não é errado elogiar materialmente, que tem gente que deixa para elogiar só em casa. Elogia em público, tem que elogiar. Uma coisa é ser bajulador. Bajulador é um mentiroso, é um trapaceiro, é um falastrão. Só bajula quando presta para ele ali, quando vale alguma coisa. Depois que não fez o que ele queria, o que ela queria, não foi aquilo que ele achava que era ou ela, vira as costas, abandona, não presta mais, não serve mais, esquece. Isso é um bajulador, isso é um falso, mentiroso, é alguém hipócrita que age assim. Diferentemente de aquele que elogia de verdade, de fato, na frente de todos, em casa, na igreja, ama de verdade, faz questão de falar o quanto ama, fala as qualidades. De fato, todos nós temos defeito, ninguém é perfeito, todos nós temos. Mas precisamos, irmãos, na frente dos outros, não é menosprezar, isso aqui é um coitado, isso aqui é... Não, é dizer não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, amo demais a vida, porque todos têm defeito, eu também tenho, ele também tem, mas eu amo demais esse irmão, essa irmã, é uma pessoa que é minha âncora aqui, é uma pessoa que está sempre... faz bem para a alma e para o coração, porque tanto aquele que é elogiado, elogiada, ele sabe compreender, e o outro reconheceu. Então deixa eu fazer uma pergunta no começo da palavra, você tem elogiado pessoas em público? Não sendo um fanfarrão, um hipócrita, não sendo um bajulador, mas verdadeiro. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor. Bajulador não, bajulador é um mentiroso, um enganador, um hipócrita. Uma hipócrita, pratica-se a hipocrisia. Na frente fala, bajula, e pelas costas é diferente. Mas a palavra de Deus nos ensina a demonstrar o amor e o carinho que temos pelos nossos irmãos. Já vou voltar ao texto. E o que acontece naquela época, irmão André? O que tem a ver com esta palavra? Tudo. Eles adoravam orar em pé, nas ruas, nas belas praças, com altas palavras, para que todos os vissem e os chamassem de santo. Quem fazia isso? Os fariseus, escribas, os doutores letrados da lei. Lei aqui não é a lei do lugar de Roma, onde eles moravam, não. A lei aqui é os 5 primeiros livros da Bíblia, 613 leis de Moisés, tira 10, que Deus, 603 leis mosaicas. É o que chamamos de ortodoxos, os homens sérios, que andavam com a Bíblia, ou melhor dizendo, o Pentateuco, a Torá, na palma da mão, debaixo do ombro, e andava com aquilo, e eles se reuniam nas sinagogas para participar do culto tradicionalista, cheio de tanto moralismo, cheio de tanta religiosidade, de dogmas, de liturgias. Se reuniam lá e quem via eles falava, olha que homem crente, pensa num santo. E eles saíam da sinagoga e iam para as praças. Eu penso que a oração deveria ser assim: Senhor, dê para nós bênção, nós merecemos. Dê para nós bênção, dê para nós os inimigos, Pai. Os pecadores que aqui estão pecam, mas nós amamos Tua palavra, nós damos dinheiro, nós ajudamos os necessitados, o nosso próximo, nós temos ensinado a eles a Sua palavra e eles têm sido bons. Olha, Senhor, essa semana eu ajudei o velhinho a atravessar a rua. Nós somos crente, nós somos o verdadeiro povo de Deus, o povo de Samaria não é. Nós somos os verdadeiros
Povo de Deus, nós somos de verdade, amamos a palavra, nós não pecamos, nós só olhamos para as nossas mulheres, nós não mentimos, nós não roubamos, nós não olhamos, nós não fazemos negócio, nós não somos como esse povo aí, que peca, que trai o Senhor, que nega o Senhor. Não, nós vivemos tua palavra. Hoje, Senhor, nós passamos o dia inteiro, ó Deus poderoso, ó Hashem, que é o nome de Deus, olha, nós passamos aqui, Elohim, passamos o dia inteiro ouvindo sua palavra, nós vivemos tua palavra, nós é isso e aquilo outro, nós ofertamos para a viúva, para o necessitado, nós merecemos o Senhor é o nosso Deus, o deles não, o deles é um Deus de engano, um Deus de mentira, e agora tem um Jesus andando por aí dizendo que é o seu filho. Não, não é o seu filho ainda vai vir, ele vai constituir o reino nessas terras, ele vai justificar nós diante dos romanos, ele vai justificar nós diante desses pecadores aí. Vocês vão tudo morrer, porque vocês não amam a Deus, vocês traem a esposa, vocês fizeram isso, vocês são adúlteros, adúlteras. Nós não, nós somos santos, nós temos a presença de Deus no coração, nós amamos as leis de Moisés, e nós fazemos tudo para honrar a lei de Moisés, e nós apedrejamos aquele que peca, nós apedrejamos aquele isso. Olha, Senhor, nós fizemos tudo de acordo com o Senhor mandou, nós mandamos o homem que tem lepra a sair por aí na rua gritando: maldito, maldito, maldito. Nós não temos maldição, nossos filhos são saudáveis, a nossa casa é saudável, o Senhor está na nossa vida. Eu sou isso, eu sou aquilo. Lá em casa não tem nenhum aleijado, não tem nenhuma aleijada. Não, mas se eles estão aleijados porque eles não têm Deus. Era assim, se justificavam. E orava, e mostrava que eles eram bons. Ele queria mostrar que queria ser reconhecido como o maior, como os melhores, sem pecado. E Jesus, então, vendo todo esse acontecimento, queridos, no versículo 5, veja só. E estando eles orando, o Senhor Jesus disse aí: quando orares, não sereis hipócritas. A hipocrisia é aquele que prega e não vive o que prega. A hipocrisia é aquele que pratica a hipocrisia, aquele que na sua frente é uma coisa e pelas costas é outra. Fala que faz, mas não faz. É mais ou menos assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não olha para mim quando eu estou fazendo errado, não. Hipócritas. Eram pessoas que falavam que fazia, não fazia nada daquilo. Gostava de orar de pé na sinagoga, nos cantos da praça, para ser visto pelos homens, para ser elogiados. Jesus, então, no meio do seu irmão do monte, irmãos, ele olha, ele está pregando e ele nos ensina que a espiritualidade mais profunda não é aquela que nós buscamos aplausos em público, reconhecimentos humanos, mas a que busca a presença do Pai no secreto, que vai lá no fundo do coração, da alma. Ele diz assim: não é que agora você vai entrar na sua casa, não pode mais orar na praça, não pode mais orar na rua, não pode mais orar na casa de alguém. Não é isso, é oração em secreto, para não ser visto. Aqui ele diz assim, não é para ficar se justificando. Tem gente que adora se justificar diante do Senhor. Errado, irmãos. Jesus está ensinando aquele que busca a presença do Pai no secreto. Ele nos mostra que existe um poder e uma recompensa extraordinária reservada não para a oração feita para ser vista, mas para a conversa íntima e sincera com Deus, longe de todos os olhares. O que significa isso, irmão André? Te explico. Na sua casa precisa ser com Deus aquilo que nós somos aos olhos dos homens. Precisamos ser com Deus. Diante de Deus não tem nenhum teólogo, né? Pode prestar atenção para você ver. Aqui nós exibimos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, e vamos diante do Senhor e falamos o que a gente, sabe, não tem um pingo de clareza. É aquelas palavras decoradas. Precisamos diante do Senhor. De que maneira, irmão André? Eu te explico. Senhor, converse, Ele é o teu Pai.
Não é com palavras formalizadas. Olha, não, se não for assim, não está bom não. Senhor, ó Deus poderoso, eu estou aqui na sua presença, eu sou teu servo. Já começa a justificação. Eu sou tua serva. Ó Senhor, eu quero agradecer, Senhor, pelo perdão dos meus pecados e pela coroa da vida eterna que Ele me oferece. Já errou, que Ele me oferece. Quer ver um erro maior? Se eu for uma filha firme e fiel, herdarei a coroa da vida eterna com todos aqueles que herdarem, que forem servir ao Senhor em obediência. Errado. É um fariseu, é alguém se justificando. Primeiro, firme e fiel, irmãos, coroa da vida eterna, se eu for firme e fiel, salvação por obras. Errado. É alguém que está diante do Senhor falando assim: Senhor, eu vou me esforçar e Tu vai me presentear com a salvação. Não, a salvação aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque Ele morreu por mim e por você. Diz assim, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, presente. Salvação não acontece depois das nossas obras. Salvação aconteceu em Cristo. É necessário você reconhecermos. Para que o Espírito de Deus agora gere evidências em mim, você, de alguém salvo. Então não é orar desse jeito? Não. É ir diante do Senhor no secreto, na presença do Pai, e ter uma conversa com o Senhor. Jesus está dizendo isso. Não é para você ir lá se justificar como os homens da sinagoga, os grandes, os líderes. Não. É ir diante do Senhor e falar: Senhor, querido Deus, eu preciso falar com o Senhor. Senhor. Como aquele pecador que foi diante do Senhor Jesus. Jesus exemplificou o homem polido na lei e o pecador. Senhor, eu estou diante do Senhor com meu coração triste, abatido, Senhor. Eu sei que eu peco, eu sei que eu erro diante do Senhor, eu falo coisas que o Senhor não se agrada, eu faço coisas que o Senhor não gosta, eu entristeci o coração do Senhor. Senhor, eu estou aqui numa situação tão difícil, Pai. Olha para minha família, minha casa, de ponta cabeça, Senhor, mas eu quero adorar o Senhor. Não me permita, olha que bonito, não me permita, Senhor, que o meu coração esteja amarrado na circunstância. E escute isso agora, Pai. Eu não mereço o teu perdão, eu não mereço, Senhor, a tua presença em mim, eu não mereço, Senhor, a salvação, não merecia, mas o teu Filho, Senhor, o Senhor com tanto amor me deu o Filho do Senhor, a vida do teu Filho, para que eu vivesse a vida do teu Filho. Pai, o meu coração está tão grato, Senhor, o meu coração está tão alegre de estar na tua presença, ele se regozija, porque tu és o meu Deus, o meu Pai, fortaleza minha, rocha minha, tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. E eu, Senhor, Senhor, eu sou um miserável pecador, uma miserável pecadora, eu não mereço o teu perdão. O Senhor tem todos os motivos de virar as costas para mim. Por quê, Senhor? Eu não tenho uma vida de pecados, mas eu peco diante do Senhor, e tem coisas que eu não me lembro de pedir, Senhor. A propósito, eu quero aproveitar, Pai, este momento para me reconciliar com o Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Pai, e aquilo que eu fiz e não me lembro, mas o Senhor está se lembrando até desses pecados, Pai. Eu quero renunciar a mim mesmo, eu reconheço que sou miserável, pecadora. Isso é o secreto de Deus. É isso, ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço o teu olhar, eu não mereço tua graça, não mereço tuas infinitas misericórdias. Então o Senhor nos mostra que existe um poder, uma recompensa extraordinária, reservada, não por uma oração feita pela vista, para ser enxergada aos homens, mas por uma conversa íntima, sincera com Deus, sincera, de alma, de corpo. Use o teu corpo para orar, adorar. Vida de oração não é aquele que passa a vida de joelho, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde. Você vai procurar almoçar, está orando. Não é isso.
Não é de muito falar que será ouvido, é justamente isso. Vida de oração é igual, coloca aí, ó, vida de oração é igual vida de adoração. Você louva ao Senhor para que todos ouçam, para que as pessoas se sintam evangelizadas a partir do seu louvor, louvor vertical. Você adora a Deus pelo que Ele fez contigo, é vertical. Você louva o Senhor horizontalmente. Tu canta, tu louva, tu fala do Senhor, as bondades de Deus, as benéficas de Deus, e quem está do teu lado vai ser evangelizado. É a palavra cantada. Mas uma vida de oração, irmão André, o que é? É uma vida que engrandece o nome de Deus, vivendo literalmente para a glória de Deus. Tudo que você faz é voltado para Deus. Se você trabalha para a glória de Deus, está adorando. Se você é um bom pai para a glória de Deus, está adorando. É o culto racional. Se você é um bom líder, você é um bom líder para a glória de Deus, está adorando. Se você é um bom esposo para a glória de Deus, está adorando, uma vida de oração. Quando Deus olha para mim, para você, isso está adorando, é verticalmente, está vivendo para que o nome de Deus seja engrandecido sobre sua vida, e isso é humildade. O primeiro passo da humildade, a humildade é a sala de espera para a honra. A humildade, ela precede a honra. Por quê? Quem se humilha está dizendo assim: Senhor, eu não sou bom, bom é Deus. Palavras de Jesus: mestre, bom não, bom meu Pai que está no céu, eu não sou bom. Isso é ser humilde, saber tudo que está em nós engrandece o nome do Senhor. Isso é uma vida de louvor e de adoração, é um culto racional a Deus. Não precisa da igreja, não precisa dos bancos, não precisa de uma placa, não precisa do instrumento, não precisa do inário, não precisa de uma harpa, não precisa do microfone. Você louva e adora a Deus, que é o seu culto racional, desde quando você acorda pela manhã e vai dormir à noite. Esse é o culto que Deus se agrada. Essa é uma vida de adoração. Esse é o secreto meu e seu, glória a Deus, com sincera devoção com Deus, longe dos olhares. Precisamos ser diante de Deus aquilo que nós somos diante das pessoas. Diante da sua casa, dos seus amigos, na rua, com tua filha, com teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. Vá diante de Deus assim, a mesma situação. Neste versículo único que nós lemos, o Senhor Jesus nos dá um roteiro completo para uma vida de oração e respostas. Vamos caminhar, irmãos. Então, primeiro que o Pai tem um chamado: mas tu, quando orares, mas tu, quando orares. Jesus começa com a palavra tu. E o que quer dizer isso no singular? Isso é fundamental. A oração da igreja, em grupo, é a bíblica oração. É aquela que você fala diante dos homens e de Deus. Quando o corpo de Cristo se une para clamar, aqui igreja, Deus opera maravilhas. Lá em Atos 4:31 tem uma referência sobre a igreja de Cristo, que é: nos substituir na oração, entanto, coletiva, nunca poderá substituir a sua comunhão pessoal com Deus. Primeira verdade. A oração feita em coletivo na igreja, ela não pode suprir a sua comunhão pessoal, oração pessoal. O que quer dizer isso? Te explico. Não é porque você está orando aqui conosco agora que supriu a sua oração particular. Errado. Mesmo nós nos reunimos aqui para orar, você precisa ter a sua oração particular. E a oração também é uma vida. É com o seu culto que você oferece ao Senhor ao longo do dia. Vai dormir hoje? Faça a sua oração particular. Agora oramos do coletivo, mas logo mais faça a sua particular. E amanhã, desde quando você levanta até anoitecer, a sua vida de oração é ao longo do dia. Ao longo do dia você está oferecendo um louvor e adoração, que é o teu culto racional a Deus. Sua fé não pode viver apenas
da oração do pastor, do presbítero, do ancião, é o crente 6 horas. 6 horas. 6 horas por mim, irmão. Você ora, irmão, você ora. Só pede, mas nunca ora. Só pede oração. Não pode ver as pessoas que vivem pedindo oração. Você já orou? Você já orou para você mesmo? Pelo menos para você mesmo? A resposta talvez é um sonoro. Verdade, irmão. Eu só vivo pedindo oração para os outros. Eu mesmo nunca oro. Só vivo pedindo para os outros. A sua fé não pode viver apenas oração do pastor, irmãos. Deus deseja ter um relacionamento individual e íntimo com todos nós. Ele está te chamando para uma conversa particular. Senta aí, filho. Senta aí. Senta aí que nós vamos conversar um pouco. Você já fez isso com Deus? Ou a sua oração é cheia de doutrinas, de comportamentos, de teologia? É uma reza, né, que fala, uma reza. Senhor, ó Deus poderoso. É uma lista de pedido. Abençoa o irmão do portaria, abençoa os músicos, abençoa o organista, abençoa o teu ministério, abençoa isso, abençoa a família do irmão que atende o culto, abençoa o encarregado, abençoa o grupo de louvor. É só benção, pedido, pedido, pedido. Ô irmãos, por favor. Eu penso que Deus fica assim, ó. Meu Deus. Quando for orar, não use palavras de vãs repetições, repetição. Deus é soberano, irmãos, Ele é santo. Então, como ora? A igreja, eu costumo orar assim. Eu entendo que essa é uma oração bíblica. Querido Deus, Pai de todas as coisas, eu estou na presença do Senhor. Estou diante da igreja. Aqui tem pessoas necessitadas, pessoas que estão aqui passando por provações, filhos, Pai, que envolvidos com ilícitos. Senhor, nos ajude, Pai. Conheça o meu pecado, o nosso pecado, Senhor. Nos conforme a imagem de Cristo, em nome de Jesus. Por favor, Senhor. Vem sondar meu coração, Pai. Vem sondar os nossos corações, Senhor. Oh Deus, nós viemos aqui por causa de Jesus. É uma fala, é uma conversa. Nós não somos chamados de servos. Jesus diz, palavra de Jesus, não são chamados de servas, mas amigos de Deus. Amigos. Filhos, somos cordeiro em Cristo. Quando Jesus foi à cruz, ele inspirou o telestatai, o véu do templo se rasga de cima a baixo, e é um significado maravilhoso. Você e eu passamos a ter acesso a Deus. Você não precisa mais de mim, você não precisa mais do fulano ciclano, você precisa da pessoa de Cristo. E como Cristo se relaciona com o Pai? Pai, graças te dou. Ó Deus poderoso, som do meu coração. Sabe o que é, Senhor? Eu não tenho força. Eu não sei. Tem na Bíblia uma oração bem curtinha de Davi. Já contei para os irmãos aqui em Ziclagle. A oração mais curta que alguém já fez na vida. Davi. Estava passando por um momento de perseguição. Os filisteus levaram 600 mulheres dos parentes, dos amigos que ele estava, fora as crianças, animais, despojos de guerra, punharam fogo na cidade. Davi foi aos pés do Senhor. Sabe como é que ele orou? Você sabe? Vou te falar. Senhor, devo perseguir o bando? Alcançá-lo-ei? Amém. E foi embora. Depois Deus tomou um profeta que falou assim, ô Davi, tem uma resposta de Deus para você. Qual é? Vai, persegue o bando, você vai alcançar, você vai trazer tudo de volta que o inimigo levou. Aí termina assim, Davi lutou, Davi venceu, Davi trouxe de volta tudo que o inimigo levou dele. Deus restituiu. Uma oração simples. Oração é uma conversa com Deus, é uma fala. Como você tem orado diante do Senhor, cheio de tantas conversas, de tantas falas, de tanto posicionamento, intelecto, cheio de palavras. Olha, o fulano tem uma oração poderosa. Olha, fulano. Não, irmãos. É uma fala. Conversa com Deus, Ele é o teu Pai. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Criador. É o soberano Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 62, versículo 8, na referência, diz assim, olha, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Aqui está dizendo, entra então no teu lugar, aposento, fechando a porta.
Aposento da palavra no grego é tameion. Essa palavra tameion era um quarto interior, era algo separado, um depósito, um lugar privado da casa. Tameion significa alguma coisa separada onde ninguém via. Vamos lembrar de Daniel? Daniel, quando alguém diz assim, ó, olha Daniel, não pode mais orar. Ele parou? Não, ele continuou. Daniel não começou a orar, ele continuou fazendo o que já fazia. Tem muita gente que, às vezes, quando vê os levantes, vai embora, vira as costas. É no lugar sozinho, secreto. Então agora, sim, pode fechar a porta do teu quarto. Você precisa se relacionar com Deus. Precisa abrir o teu coração, o lugar privado da sua casa. Jesus não está exigindo o local físico específico, não. Mas ele está lembrando eu e você de um princípio espiritual, solitude. Para orar de verdade, precisamos nos retirar. Jesus fazia isso. Ele se afastava, a Bíblia diz, ele se afastava para orar. É o seu particular. Tem uma conversa com o Senhor hoje. Eu quero encorajar você em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, a ter uma conversa com Deus hoje. E Ele poderá ainda hoje responder sua oração. Mas reconheça o seu pecado. Primeiro, reconheça a sua miséria, seu pecado diante do Senhor. Diga, Pai, eu sou essa pessoa mesmo. Falei palavrão, falei coisas que o Senhor não se agrada. Não é ficar culpando os outros, se justificando. Só os outros é errado, Ele sempre é justo. Não, Senhor, eu pequei, eu falei o que não deveria. Sim, ele errou, mas isso é problema dele. O problema meu eu quero resolver com o Senhor. Eu errei, eu fiz errado, eu pensei errado, eu agi errado, mas ele é culpado, isso é problema dele. Eu estou diante do Senhor assumindo o meu compromisso, a minha culpa, o meu pecado, Senhor. Eu preciso do Senhor. Não quero mais pecar diante do Senhor. Não, mas eu sei que eu sou fraco, limitado, vou tropeçar de novo, mas Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. É assim que se fala com Deus. E como eu faço com as provas? Justamente assim. Pai, eu não tenho força, eu preciso do teu poder. Como nós fazemos? Ah, Senhor, eu congreguei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse mais um dia eu congregava. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa semana eu ofertei, Senhor. Eu não fiz nada de errado, Senhor. É certo que eu tenho erro e falha. Não, você tem pecado mesmo, mas não admite. Não, eu mereço, Senhor. Oh, Senhor, me ajuda. Eu não tenho faltar no culto. Os irmãos têm me chamado para trabalhar na construção. Trabalhei. Ah, eu doei por irmão lá. Eu acho errado. Você é um fariseu. Você não está indo para a praça, mas está indo diante de Deus se justificar. Errado. Não é o homem que se justifica diante do Senhor, é Cristo que nos justifica. Não é você que é intercessor de você mesmo, é Jesus que é o intercessor meu e seu. A santidade não vem através do seu esforço, a santidade vem através da pessoa de Cristo em nós. É o contrário. Quando o pai olha para nós, precisa ver a pessoa do filho, não você. Precisa ver a pessoa de Cristo em nós, a santidade de Jesus em nós. Não é de orar, jejuar e fazer isso e fazer aquilo e deixar de fazer, que vai te santificar. Não. Você precisa ir, Senhor, me santifica, pois sem santidade ninguém verá Deus. É isso que precisamos, irmãos. Fechar a porta é um ato deliberado, é uma hipérbole, é a decisão de deixar do lado, de fora, todas as distrações, as preocupações. Tem gente que está na igreja e não vê a hora de ir embora para ver a Netflix. Tem gente que está na igreja, não vê a hora de ir embora porque quer fazer isso e aquilo e esquece. Tem gente que vai ajoelhar diante do Senhor de manhã cedo, em casa, e está lá desesperado, não consegue levantar um pouco antes para orar, para ter um particular com o Senhor. O coração está sempre ocupado por coisas e coisas e coisas e coisas. As preocupações com o trabalho, a ansiedade com o futuro, o barulho do mundo, e dizer para a sua alma e para o mundo: agora este momento pertence exclusivamente a mim e ao meu Deus. Mais ninguém. Vai ajoelhar, ajoelha e o zoião está aberto, olhando todo o movimento da igreja, olhando todo o movimento da casa. Qualquer coisinha tira a paciência. Vai tocar mascando chiclete. Vai ouvir uma palavra e com o celular na mão. Vai louvar e olhando todo o movimento se tem alguém aplaudindo.
Vai tocar um instrumento e a cabeça está lá longe. Vai ouvir uma palavra no meio do culto e está bocejando, abrindo a boca de sono. Irmãos, lembrando que vida de oração não é viver de joelho. Vida de oração é louvando, é adorando, é pregando, é cantando, é dizendo que Deus é bom, é testemunhando, é falando de Jesus. Vida de oração é 24 horas por dia. Isso é uma vida de oração. Verdadeiro adorador não é aquele que vive de joelhos. Verdadeiro adorador é aquele que faz tudo para a glória de Deus. Vive para a glória de Deus. Mas é incomodado, incomodada. Se a palavra demora, já é 9h28. Talvez tenha gente aí do outro lado incomodado. Os religiosas que vêm aqui incomodada. Não é da sigla tal, vamos embora. Ontem eu vi um comentário, alguém disse assim, irmão, eu só assisto se for da igreja tal. Que é isso, irmão? Isso não é uma vida de orador, de adorador, adoradora. É alguém religioso. Olha, o irmão, já é 9h27 para 28, termina o culto. Irmãos, quem não tem paciência de ouvir uma palavra não quer viver a eternidade com Cristo. Lá nós não vamos falar de futebol. Lá nós não vamos falar da vida da Maria e do José. Nós vamos adorar ao Senhor continuamente. Vamos agora viver com o Senhor e aonde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Lá não, espera um pouquinho, Jesus. Não dá para ir agora não, calma. Não, nós vamos louvar o Senhor, vamos cear. Nós vamos conversar, nós vamos viver. Não terá mais pecado, não terá mais dor, não terá mais angústia. O crente que hoje não tem uma vida de adoração e de oração ao Senhor, não está preparado para viver pelos séculos do século, por toda a eternidade na glória do Pai. Não está, irmãos, não está. É impaciente, não tem paciência, não tem uma vida de oração, não fecha a porta do coração. As trincheiras da vida têm levado ele às decepções e justamente com o próprio Deus. Está errado, irmãos, diante do Senhor. Versículo de apoio aqui do Marcos diz assim, 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto, o próprio exemplo de Jesus aqui orando. Será que nós temos feito isso, irmãos? Deixando a nossa vida para viver o Senhor? Deixando as nossas preocupações para ter uma vida de adorador? Ora ao teu Pai. Jesus não diz, ore com uma força cósmica, medite sobre o universo, manuseie a sua mente, pense em coisas boas. Não, ore ao teu Pai. Ele diz, determine. Não, ore ao teu Pai. Não é eu que determino. Aqui está escrito que é o Pai. Acabamos de ler. Ore ao teu Pai. Se fosse para determinar, ele disse, ore a Deus e determine em nome do Pai. Não. Está dizendo, ore ao teu Pai. É entregar literalmente, instruiu a orar a teu Pai. Isso muda tudo para nós. Tudo. A oração não é um ritual religioso para um Deus distante e zangado. Está sempre procurando alguém para destruir. Deus vai lançar um raio em você e vai... Não, nada disso. Ore ao teu Pai, muda toda essa ideia. É uma conversa de filho para pai, amoroso, atento, acessível, porque Ele é o nosso Pai. E podemos nos aproximar com segurança. Podemos nos aproximar sabendo que Ele se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Os mínimos detalhes. Não estamos sozinhos e nem desamparados. E aquele que vê, responde. O que bate, recebe. O que busca, encontra, acha. O que você prefere fazer esta noite? Dar ouvido à palavra de Deus? Ir ao Senhor no teu aposento, no teu secreto? Confessar os teus pecados e dizer, Senhor, não tenho força, quero viver. Preciso do Senhor. Converse com Ele. Nós vamos orar agora. Converse. Vamos ouvir a mensagem como vai ser? Eu vou orar, irmãos, de acordo com a palavra está dizendo aqui. E se você está na tua casa e nunca fez isso, sua oração é como uma espécie de reza, palavras estudadas, repetida. Eu quero convidar você a fazer diferente hoje. Biblicamente,
para muitos vai ser diferente. Nunca fez isso. Biblicamente vai ser diferente. Não, é o que a Bíblia está dizendo. Vamos orar em nome de Jesus. Amém.